Bom, vamos a Brasília, porque hoje tomou posse o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Em uma cerimônia restrita na sede da PGR, presidida por Lula, Gonet prometeu que sua gestão na chefia do Ministério Público Federal será norteada pelo equilíbrio e que não buscará palco nem holofote. Somos corresponsáveis pela preservação da democracia, estabelecido como eixo axiomático de toda a ordem jurídica, social e política. Somos corresponsáveis pelo estímulo e resguardo dos valores republicanos. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Lula, por sua vez, prometeu não pedir favores pessoais a Gonet, nem impressionar o Ministério Público Federal. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente: nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço: não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas ao mesmo tempo o mais justo possível com a sociedade brasileira. Bom, Piotr, vários pontos que a gente pode destacar, tanto da fala de Paulo Gonet quanto de Lula, mas eu queria destacar aqui um pouco a importância de um Procurador-Geral da República, né, dessa instituição. Nós falamos muito na semana passada sobre a indicação de Flávio Dino para a vaga do STF, mas essa cadeira agora que vai ser ocupada por Paulo Gonet tem uma grande relevância, tem um poder muito grande, né? No STF, por exemplo, um PGR que é ele quem propõe ações que declaram que algo é inconstitucional, por exemplo. Em tese. Em tese. Muito bem. Também pode propor intervenção federal, também pode processar políticos com foro por prerrogativa de função, ou seja, por foro privilegiado. Paulo Gonet, ele que pode ficar no cargo por até 2 anos, né, vai ter decisões muito importantes pela frente, por exemplo, sobre a CPMI do 8 de janeiro, que comentamos muito aqui no programa. Também vai ser responsável por várias ações, por várias investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso na mesa a partir de 24, no gabinete, na gaveta de Paulo Gonet. Paula, vamos lá. Vou pegar a tese do Augusto já. Na Constituição é tudo isso. Aí a pergunta é, do que tem valido a Constituição recentemente? Na opinião do Supremo Tribunal Federal, que se julga no direito de sempre dar a última palavra até as inconstitucionais. Todas, inclusive. A PGR, o novo PGR, pode escolher 3 caminhos. Esse PGR que não é ouvido pelo Supremo Tribunal Federal, aliás, às vezes solenemente ignorado, o que ofende a Procuradoria-Geral da República e a Constituição. Pode ser um PGR que se alia ao consórcio, e aí também será muito ruim, porque o consórcio ignora o Congresso Nacional, ignora a Constituição, esse consórcio do qual nós temos falado aqui, né, entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, ou pode tornar-se verdadeiramente o Procurador-Geral da República, tal como a Constituição prescreve, e lutar pelo espaço que foi perdido recentemente. Todos sabemos. Isso é evidente. Isso tem um preço também. Lutar pelo espaço perdido vai contrariar muita gente, vai incomodar muita gente que se acostumou a tornar a Procuradoria-Geral da República, que, de novo, um comportamento que ofende a Constituição, mas gente que se acostumou a tornar a PGR algo que, não tem lá toda essa relevância. É o órgão acusador. A Constituição de 1988, deixou isso extremamente claro.
Daí a pergunta é qual será o perfil do novo procurador? Porque não interessa se o perfil é mais tranquilo, se o perfil é um sujeito que tenta ali evitar grandes... Não, no momento é impossível, porque para se fazer a defesa da Constituição, da democracia, do Estado Democrático de Direito, do papel da PGR, da Constituição, não dá para ser tranquilo. Não dá para ser apaziguador, não dá para ser calmo, não dá para ter fala mansa, nada disso. Porque o jogo está pesado. Me perdoe usar essa expressão, eu tento evitar, mas não tem como. O jogo está muito pesado. E pesado em nome da inconstitucionalidade de tudo que está acontecendo no país. Qual é a posição do novo PGR em relação a todas essas prisões? Que qualquer jurista, aliás, eu não vou recorrer aos juristas, é muito, não preciso. Um aluno de primeiro ano sabe que tem arbitrariedades ali. A gente denuncia isso dioturnamente. Qual será a posição do novo PGR em relação a isso? Ele vai questionar a legalidade do processo? Ele vai questionar o inquérito sem fim? Porque, primeiro, inquérito sem fim não combina, não pode estar na mesma frase. Esse é o drama. Ou seja, se o PGR começar a questionar apenas a lógica semântica de que inquérito sem fim não pode estar na mesma frase, todas essas palavras, bom, a gente já tem um belo começo. Se não o fizer, começa a escolher o caminho da irrelevância. E o problema é que essa irrelevância já aconteceu recentemente. Se não houver um trabalho mais duro por parte desse Procurador-Geral da República, e a gente viu algumas reações de outros membros da Procuradoria-Geral, mas não o suficiente para mudar o quadro, aí a gente perde a PGR. Mas se perdemos a PGR, a gente está perdendo um disposto constitucional. Está lá, está disposto dentro de um dispositivo. Está muito claro na Constituição a necessidade e a exigência da existência da PGR e quais são os seus atributos e valores. Mas depende do novo PGR, porque ele tem sim autonomia para isso, ele tem sim independência para isso. Vai exercê-la? É uma pergunta que eu gostaria de dar resposta sim, mas eu não posso fazê-la, essa resposta é dele. Piotr, até pegando o gancho, você comentou sobre qual a posição do novo PGR em relação às prisões, né, do 8 de janeiro. Durante a sabatina na semana passada, na CCJ do Senado, ele não respondeu, né, aquela pergunta quando um senador perguntou a respeito do inquérito do fim do mundo, né, o que ele achava. Ele disse que não poderia se manifestar a respeito do caso concreto. É, né? Aquilo que falamos que eles usaram que é um subterfúgio, né, de confundir tese com caso. Exato. Óbvio que ele vai dizer assim, eu não tenho acesso ao caso, eu não posso manifestar. Entendo isso. Mas espera um pouquinho. À luz do direito, à luz do papel da PGR, que ele obviamente sabe qual é, até porque foi indicado e acabou aprovado, vai assumir, aliás, já assumiu. O senhor acredita que o inquérito pode ser sem fim? O senhor acha que isso faz sentido? Ele pode dizer, não, o inquérito tem que ter prazo determinado, está na Constituição. Essa é a resposta que os senadores esperavam. Ou qualquer coisa assim. Não, há ilegalidades na prisão. Há arbitrariedades nas decisões do Supremo quando você, por exemplo, um ministro não atende ao que a PGR diz, dizendo, esse sujeito tem um problema clínico ou eu não vejo razão para ele permanecer preso, e sequer o ministro, no caso Alexandre de Moraes, responde. A tese é essa. O caso, obviamente, pode ser explícito, mas confundir tese com caso é subterfúgio. Pois é, vamos só revisitar esse trecho de Paulo Gonet durante a sabatina na CCJ do Senado na semana passada. Com relação a esse tema do inquérito das fake news, eu volto a dizer, qualquer menção que eu fizesse, qualquer avaliação que eu fizesse, seria leviana no sentido de que não conheço o processo na sua inteireza. Não sei quais foram as manifestações que o Procurador-Geral da República expendeu nesse processo. Mas o que eu posso assegurar a Vossa Excelência é de que, se eu merecer o crédito de Vossas Excelências e vier a ser nomeado Procurador-Geral da República, eu pretendo exercer as atribuições do Ministério Público na sua inteireza. Augusto. Olha, nessa linha de raciocínio, não precisa fazer a sabatina. A sabatina é para que a pessoa diga o que pensa sobre várias questões. Então, estamos discutindo, essa discussão não se restringe à prisão dos que foram
arbitrariamente lá, sequestrados e enfiados numa cadeia pelo 8 de dezembro. Estamos discutindo habeas corpus, duração de inquérito, sistema acusatório, pedido de absolvição por parte do Ministério Público, como deve ser recebido. Então ele fugiu da pergunta, o que eu acho muito ruim. Eu já disse aqui, mas eu vou reiterar. Eu tive um irmão que foi decano por muitos anos aí no Ministério Público Paulista, foi um tempão. Ele não entenderia nada se o juiz, com quem ele conversava sempre, castigasse alguém cuja absolvição ele tivesse requerido. Se não encontrou provas, manda para casa. Então ele seria obrigado a responder a seguinte pergunta: ele concorda com a colocação de tornozeleiras eletrônicas em pessoas cuja liberdade ele pediu por falta de provas? Ele tinha que ter respondido. Se ele vai exercer, de acordo com a Constituição, essas tarefas, essa missão, ele tem que começar pela ressurreição do direito do sistema acusatório brasileiro. Está em frangalhos. Acabou. O ministro Moraes, ele ignora ostensivamente o que diz o Ministério Público e a Procuradoria. Ele ignorava, a Procuradoria uma hora apoiava, outra hora não, ficava ali no vai e vem, muito estranho, mas ele nem ouvia, porque se fosse um inquérito, aí estaríamos tratando de um caso. Mas ninguém sabe exatamente quais são os inquéritos conduzidos pelo Alexandre de Moraes e que, portanto, acabam quando terminarem. Sim. Se são 7, se são 10, como é que pode se chegar a essa situação? Não se sabe quantos inquéritos são exatamente conduzidos, se tramitam no momento, do que o próprio ministro chama de a minha vara criminal. Papel que não cabe ao Supremo, que devia estar julgando dúvidas constitucionais e não fazendo o que faz. Augusto, você chamou a atenção que para uma resposta dessa não seria necessário sabatina, né? A gente selecionou um outro trecho de Paulo Gonet, porque o senador da oposição insistiu em relação a saber a posição de Paulo Gonet sobre o inquérito das fake news. Vamos ver o que ele disse, o que ele respondeu. Esse modo de ver, modo de agir que eu assumo para mim, de apenas agir quando eu posso agir responsavelmente, de apenas agir nos limites das minhas competências, é isso que eu pretendo fazer, se merecer o voto de confiança de Vossas Excelências, sempre me ater aos limites da atuação possível do Ministério Público. Ele dilmou ali nesse momento, Augusto. Olha aqui, então eu vou contar de novo o que dizia um advogado da minha cidade no meio do júri. Era uma frase que provocava profundo impacto e não queria dizer rigorosamente nada. De repente ele falava assim: nem tudo é nada, nem nada é tudo em matéria de principalmente. A plateia ficava impressionada. Esse aí acabou de dizer: nem tudo é nada, nem nada é tudo em matéria de principalmente. Augusto, me permita, antes de ouvir a Ana, me dá só um segundinho. O problema além de todos os elencados aqui, é que eu não consigo entender o que o Gonet pensa do direito. Pronto. Não é... olha, eu vou ser mais gentil com ele. Eu não sei o que ele pensa do direito. Das coisas mais elementares, principiológicas do direito. Quer dizer, como é que um sujeito desse é sabatinado, aprovado, com ampla maioria, inclusive... Sim. Mas eu não sei o que ele pensa do direito. Mas olha, eu perguntaria... Nem ele se explicou. Se tivesse nesse negócio aí, eu gostaria de vez em quando me dá vontade, né? Eu perguntaria assim, olha aqui, até o Bedel, da mais antiga faculdade de Direito, tinha uma opinião sobre isso. O senhor concorda que não há crime nem pena
sem lei anterior que o defina? Deveriam perguntar, porque dizer, muito bem, sobre esse assunto especificamente não posso responder, mas prometo agir de acordo com a Constituição, com o que disse a minha mãe, com o que eu aprendi com as minhas tias, etc, etc. Essa foi a sabatina. Bom, o Ilmo Miranda aqui no chat disse o seguinte: outro que lembra Rolando Lero, personagem do saudoso Rogério Cardoso, na escolinha do professor Raimundo. Ana, agora sim, queria te ouvir também. O que você destaca desse discurso de Lula na posse de Paulo Gonet? Ana, teve vários momentos ali, várias falas repletas aí de significados. Queria trazer um trecho aqui, aspas, para Lula. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O MP é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático deste país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas não pode se submeter à manchete de nenhum jornal ou de um canal de televisão, fecha aspas, para Lula hoje, seu discurso durante a posse de Paulo Gonet para a PGR. Paula, o que nós acreditamos, né, no Lula? Nada, né? Porque ele disse durante a sabatina no ano passado, né, na campanha presidencial, que ele nunca colocaria no Supremo Tribunal Federal um amigo, né? Não foi tantas coisas ali, imagina, uma república não merece isso, e hoje ele não tem um amigo no Supremo Tribunal Federal, ele tem dois, ele tem um advogado pessoal e tem também agora um amigo comunista, então não tem como acreditar. Então ele dizer, nunca pedirei um favor pessoal, isso é uma mentira, né, deslavada, porque não existe isso do Lula. Nós sabemos muito bem como a banda toca nos bastidores do PT e de parte de um aparelhado judiciário no Brasil. Agora, há perguntas que serão colocadas para o novo PGR durante todo, né, o seu mandato, como o Augusto e o Piotto disseram, né? O que vai ser aceito por essa nova PGR? O descalabro que nós estamos vendo diante do devido processo legal, que foi absolutamente abandonado? Isso voltará? O devido processo legal vai voltar? O que vai acontecer, né? O novo PGR ele vai segurar a Constituição acima dos pedidos pessoais do Lula, porque eles vão acontecer nos bastidores. Sobre o deputado Daniel Silveira, por exemplo, né? Eu estava exatamente vendo que, aliás, ninguém ali na sabatina perguntou, diante, né, da pressa que foi uma sabatina dupla, né, um deboche ao povo brasileiro. Eu peguei aqui uma notícia de junho de 2022 que fala exatamente o que a vice-procuradora da República, Lindora Araújo, afirmou sobre a prisão do deputado, agora ex-deputado, Daniel Silveira, e ela disse o seguinte, junho de 2022, lembrando que o ex-deputado foi preso inconstitucionalmente, numa canetada, né, monocrática ali do Supremo Tribunal Federal, num processo que nós já discutimos aqui a exaustão. Depois a Câmara, num processo ilegal, referendou essa prisão também ilegal. O presidente Bolsonaro, então, deu a graça presidencial, né, o perdão presidencial ao deputado Daniel Silveira, e Alexandre de Moraes deu de ombros e colocou o ex-deputado de volta na prisão. E então a vice-procuradora disse que era preciso reconhecer os efeitos do indulto individual constitucional. E aí eu abro aspas para a PGR. O decreto de indulto individual é existente, válido e eficaz, sendo que a sua repercussão jurídica na punibilidade está condicionada à necessária decisão judicial que declara extinta
a pena do condenado. Ou seja, a PGR pediu ao Supremo que declarasse extinção da pena de Daniel Silveira. E aí, logo depois, ela disse: desse modo, diante do pedido expressamente apresentado pelo Ministério Público, único titular da ação penal, espera-se que o Poder Judiciário declare da extinção da punibilidade e determine revogação retroativa das medidas cautelares, reconhecendo que o deputado federal Daniel Silveira é um homem livre, fecho aspas, para a PGR. E aí, o que o novo PGR pensa em relação a isso? Vai continuar com um ex-deputado que já teve sua graça constitucional dada pelo ex-presidente Bolsonaro? O novo PGR vai insistir nessa inconstitucionalidade e arbitrariedade? Posso Agora, completar? claro, Augusto, vamos lá. Em resumo, o Brasil está fazendo sabatinas onde o cara diz que vai dizer o que pensa depois da posse. Isso. Para que a sabatina?